Os índios Offaé, a primeira informação a ser repassada, que vai, digamos assim, dentro daquele procedimento científico que a gente chama de taxonomia, que vale para qualquer área do conhecimento científico, que é a classificação. Então, um dos critérios, não é o único, mas o critério mais usado para a classificação de sociedades humanas é por meio da linguística, né? Então, as sociedades, elas são conhecidas, são mapeadas, cartografadas através da língua que falam. Então, a organização linguística obedece também a alguns critérios gerais: tronco linguístico, família linguística, língua e dialeto, a grosso modo. Então são as quatro, né, grandes categorias ou patamares ou plataformas de uma classificação, nesse caso aí, da linguística. Bom, os Offaés, eles se enquadram no chamado tronco linguístico Macro-G, né? Esse tronco Macro-G reúne um universo, um conjunto de línguas indígenas ou de etnias indígenas falantes de línguas do tronco Macro-G, que estão concentrados sobretudo, não só, mas principalmente no Brasil Central, né? Podemos dizer, em termos de uma paisagem correspondente a esses índios do tronco Macro-G, seria, digamos, a área do Cerrado, não rigorosamente, mas principalmente, né? Muito bem. Aí você tem variações, né, dentro desse tronco Macro-G, várias línguas, e uma delas então é o Offaé. É uma língua que foi confundida, né, com uma outra mais popular, mais conhecida, que é o Chavante. Então, por isso que muitas vezes, assim, na literatura ou na imprensa, eles são chamados de Offaé Chavante. Inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, tem uma cidade aí que chamava Chavantina, né? Porque se fez uma confusão, né, no século passado, achando que os índios Offaé seriam uma ramificação dos Chavantes, e acabaram sendo assim designados popularmente desde o século XIX até o século XX, enquanto eles tinham maior visibilidade, como Chavantes. Mas não tem nada a ver, é um grupo completamente diferente. Então, essa é a primeira questão. O Offaé é uma língua do tronco Macro-G. Provavelmente o seu passado, seus ancestrais, são originários aqui dessa região do Brasil Central, da região de Cerrado. Bem, sendo assim, as informações etno-históricas que temos sobre eles são muito poucas, né? Mesmo na crônica histórica do século XVII, XVIII, até do XIX, né, pegando Bandeirantes ou as frentes pioneiras aí, que vieram para Mato Grosso do Sul, mal se referem a esses índios. E quando se referem a índios vistos no território que se supõe ser correspondente a eles, e assim mesmo eles eram chamados de Chavantes. Bom, mas a partir do século XIX começa a ficar um pouco mais claro, né, a movimentação deles por um território, uma certa movimentação histórica dentro do território de Mato Grosso do Sul, e sabemos então localizá-los pelo menos dentro do território de Mato Grosso do Sul. Nos outros lugares do Brasil Central não há informações nenhuma sobre eles, não posso dizer se ocuparam Goiás, sul de Mato Grosso, não há referências. As únicas referências a eles são assim, da ocupação realizada aqui no território de Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim não em todo o território de Mato Grosso do Sul. Bom, como eles, acabei de dizer, são índios do Cerrado, não vamos esperar encontrá-los no Pantanal, não vamos esperar encontrá-los na região sul do estado, que é uma região de floresta, onde viviam os guaranis, com os quais eles, como sociedades diferentes, tinham algumas diferenças, né? Então, essas diferenças muitas vezes tornavam difícil a coabitação, e aí cada um tem o seu território. Isso é clássico na história da humanidade. Então, se tivéssemos que circunscrever o lugar onde os Offaés viveram em Mato Grosso do Sul, a partir dos estudos, né, mais profundos, mais técnicos, mais bem feitos sobre eles, que foi feito pelo professor Carlos Alberto Dutra, o popular Carlito, né? O Carlito localiza o território dos Offaés aqui na região do centro-leste de Mato Grosso do Sul. Mais precisamente, eles seriam ocupantes, talvez desde o século XIX, dessa região de Campo Grande,
que é a cabeceira do rio, da bacia do Rio Pardo, seriam ocupantes do Rio Verde, seriam ocupantes talvez em parte do baixo e médio curso do Rio Sucuriú e desses 3 rios aí. Uma outra informação importante sobre eles, assim, histórica, é do Rondon, né? O Rondon tem um mapa aí de Mato Grosso muito famoso, editado em 1952. Então o Rondon também coloca os Ofaiés nessa região, entre o Rio Pardo, Verde, o Sucuriú e o Rio Paraná. Nós temos uma fonte ainda mais antiga, que é um outro etnógrafo do início dessa ciência, chamado Kurt Nimuen Daju, que esteve aqui no final do século XIX e começo do século XX, que inclusive é um responsável por algumas das únicas fotos que nós temos desses índios no começo do século XX, né? Ali na região do Rio Paraná, onde hoje é Porto 15, no município de Bataguaçu. Esse Kurt Nimuen Daju fez um trabalho também de uma breve etnografia deles e registrou assim, a situação já muito difícil desses índios, com uma certa inconstância territorial, porque eram perseguidos, tanto por fazendeiros e até mesmo por outros índios, né? Então ele fez um breve estudo sobre a localização e naquela época, no final do século XIX, ele coloca os Ofaiés como vivendo provisoriamente, instalados ali onde hoje é o distrito de Prudêncio Tomás, um distrito do município de Rio Brilhante, também era antigamente conhecido como Aroeira. Então há um relato escrito, um relatório feito por esse Kurt Nimuen Daju falando da presença de Ofaiés ali. Falou também da presença de Ofaiés no rio Samambaia, que fica mais ou menos ali, um pequeno afluente do rio Paraná, da margem do rio Paraná, perto do rio Amambai, né? Mas isso tudo já numa itinerância, né? Um outro autor se refere também territorialmente aos Ofaiés, ele se chama Renato Ribeiro, que era um grande fazendeiro aqui de Mato Grosso do Sul, na primeira metade do século XX, e que, bom, foi criado ali na região do Rio Taboco, né, na região do Pantanal de Aquidauana, e o pai desse Renato Ribeiro, que era o chamado popularmente aí de Coronel Gegé, naquela época dos coronéis, no começo do século XX, esse autor, Renato Ribeiro, ele escreveu um livro chamado Taboco 150 anos, Balaio de Recordações, e ali ele fala que o avô dele e o pai dele, esse Coronel Gegé, enfrentavam grupos dispersos de Ofaié que viviam nas cabeceiras do rio Taboco, provavelmente fugindo, né, aqui de Campo Grande, foram procurar refúgio nessa região, que era uma região de mata ainda nessa época, né? Então, essas são as informações. Aí eles desaparecem do mapa, desaparecem da literatura. O próprio Darcy Ribeiro, né, famoso Darcy Ribeiro, grande antropólogo, né, que trabalhou na SPI, depois na FUNAI, era praticamente o funcionário mais graduado da SPI aqui na região do sul de Mato Grosso. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Os Índios e a Civilização, publicado na década de 60, um clássico até hoje, e nesse livro ele coloca os índios Ofaiés como extintos. Tá? A partir daí, em 1967, surge a FUNAI, já nem os considerava mais, né? Eram índios desaparecidos aqui de Mato Grosso do Sul, e o índio Ofaié sai das atenções públicas e governamentais e científicas e tudo mais. Eles vão reaparecer na história, né, no ano de 1976, quando o jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria que era uma espécie de uma denúncia feita por 2 freiras que atuavam na pastoral da terra da diocese de Três Lagoas, que fazendo um trabalho com trabalhadores sem terras ou camponeses naquela região, na margem do rio Paraná, tentando dar uma assistência, né, a trabalhadores rurais dessa região, perceberam que haviam pessoas ali naquele trabalho de pastoral que não eram exatamente típicos trabalhadores ou camponeses, e sim índios, né? E aí, conversando com essas pessoas, eram 2 ou 3 famílias, perguntaram se eles eram Kaiowá, Terena ou qualquer outro desses índios que viviam em Mato Grosso do Sul, e essas pessoas aí se manifestaram como não sendo de nenhum desses grupos e que eram de um outro grupo, o tal do Ofaié. Aí elas perceberam que havia então ali uma singularidade e
resolveram explorar melhor essa coisa atípica para aquele contexto, né? E aí fizeram entrevistas e um trabalho ali todo, né, de uma etnografia dentro das condições possíveis naquela época, e realmente verificaram que eles eram remanescentes, sobreviventes desse grupo Ophaea extinto. Aí elas recorreram à bibliografia, caracterizaram melhor, né, entenderam, enfim, do que se tratava, né, tinham feito até uma descoberta etnográfica, porque, como eu falei, eles eram dados como extintos, e a partir daí, com o apoio da diocese do bispo de Três Lagoas, fizeram todo um trabalho de reagrupamento dos parentes ou outros conhecidos ali dispersos, né? Nesse sentido, o CIMI teve uma participação efetiva, deslocando para assessoria, para apoio a esse trabalho, um dos seus técnicos, que no caso era o Carlos Alberto Dutra, que morava em Dourados nessa época, e foi ajudar, né, nesse trabalho de reagrupamento dessas pessoas, uma reunião, um reagrupamento étnico, né? E aí a Diocese de Três Lagoas cedeu para eles uma área arrendada de uma fazenda que viria a ser inundada depois pela represa de Porto Primavera, ou Sérgio Mota, e eles ficaram vivendo ali por vários anos, na margem do Rio Verde, né, que divide hoje Brasilândia com Três Lagoas, né, e ficaram lá numa pequena aldeia, né, mas que não era reconhecido pela FUNAI. Aí, depois de todo um trabalho do CIMI, do Carlito, sobretudo, do bispo, né, e mobilizaram a imprensa, mobilizaram a Associação de Antropologia, outros órgãos, OAB e tal. Aí isso gerou um processo na Justiça Federal reivindicando uma terra, um território para esses índios. Isso aconteceu, o processo tramitou na Justiça Federal na década de 80, na década de 90 do século passado, e aí eles obtiveram uma área, né, inicial que não foi exatamente produto do processo, né? É que a CESP precisava, a Companhia Energética de São Paulo, precisava inundar esse lugar onde eles estavam morando, né, que era arrendado pela Diocese de Três Lagoas, para fazer o reservatório dessa usina Sérgio Mota, né? Então a CESP, né, com esse problema social, étnico, e a própria legislação brasileira tem referências a como proceder sobre essas circunstâncias, a CESP adquiriu uma área de 500 hectares em Brasilândia. Tá? Então aí eles foram realocados dessa área na margem do Rio Verde e do Rio Paraná para esse espaço que a CESP comprou em Brasilândia de 500 hectares. E a partir daí então eles continuaram reivindicando uma ampliação do território e conseguiram uma vitória na Justiça Federal de que anexou ou contíguo a esse espaço de 500 hectares mais 1.900 hectares que hoje se caracteriza como a terra indígena Ophaea, oficialmente reconhecida. Lá, depois disso, foram desenvolvidos vários projetos pela FUNAI, por outras entidades, ONGs e universidades e tudo mais. Então hoje funciona escola, tem posto de saúde, há um mínimo ali de infraestrutura para que eles então tenham as mínimas condições para sobreviver, porque a vida deles ainda é muito difícil. É melhor falar sobreviver, que falta muito ainda. Mas está melhor do que estava antes, que eram tidos como desaparecidos. De lá para cá, algumas lideranças já faleceram, né, sobretudo aquelas lideranças originais da década de 70, aqueles que tiveram contato com essas freiras aí da Diocese de Três Lagoas, possivelmente também já morreram, né? Então já estamos na segunda ou terceira geração depois desses episódios, e hoje novas lideranças procuram avançar assim, nas conquistas das necessidades sociais que são típicas ao grupo, né? Uma escola bilíngue, valorização do artesanato, manejo agrícola, enfim, outras atividades que se fazem necessárias e possíveis dentro dos padrões atuais. Então essa é mais ou menos a situação dos Ophaeas. Em termos demográficos, né, tiveram um pequeno avanço, porque era um grupo muito reduzido, não chegava a 20 pessoas quando começou todo esse processo de reorganização étnica, né, de recuperação da etnicidade. Hoje o grupo é maior, dentro dessa área que eu acabei de citar aqui, deve viver umas 60 pessoas, acredito eu, não tenho o número certo, mas é por aí,
né? Nem todos são OFAEs, alguns outros índios vieram de outras áreas assim, muito congestionadas aqui em Mato Grosso do Sul, como é o caso da reserva de Dourados, né? E foram para lá removidos pela FUNAI com a concordância parcial ou total desses OFAE remanescentes. E hoje então vivem várias famílias, né? Algumas são OFAEs, assim, no sentido mais tradicional, e outras são famílias mistas, né? Casados com pessoas da sociedade envolvente ou com índios de outras etnias, né? Então, dessa forma, eles tentam não desaparecer, né? E com eles desaparecer um fragmento da humanidade.